Olá, esse é o Poder Entrevista. Eu sou Paulo Silva Pinto, editor sênior do Poder 360. Vou entrevistar o governador do Paraná, Ratinho Júnior, do PSD. Ratinho Júnior nasceu em Jandaia do Sul, no Paraná. Tem 42 anos, é formado em Marketing e Propaganda pela Faculdade Internacional de Curitiba, a Facinter. Tem pós-graduação em Direito do Estado pela Universidade Católica de Brasília e pelo Instituto Complutense de Madrid. Governador Ratinho Júnior, obrigado por essa entrevista. Obrigado, Paulo. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui no Poder 360, um prazer. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem este programa. Essa entrevista está sendo transmitida ao vivo do estúdio do Poder 360 em Brasília, em 25 de março de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Governador Ratinho Júnior, eu começo essa entrevista perguntando: o senhor vai apresentar com outros governadores da região sul uma proposta para sugestões para tornar mais duras as regras da legislação penal amanhã, na terça-feira, aqui em Brasília. Como vai ser isso? Quais são as propostas? Olha, Paulo, nós criamos aí já há algum tempo o COSUD, que é o Consórcio do Sul e Sudeste, onde reúne ali os governadores que tem como objetivo justamente colaborar com o Brasil com algumas pautas importantes, né? A cada 4 meses a gente se reúne diversas pessoas de várias áreas, né? Técnicas, secretários, autarquias, justamente para ajudar, primeiro, modernizar a máquina pública. É uma troca de experiência, né? O que Minas Gerais está fazendo de bom que eu posso usar no Paraná, o que o Rio Grande do Sul está fazendo de bom que São Paulo pode usar, e vice-versa. Então acaba sendo uma troca de experiência na gestão do dia a dia da máquina pública e tem dado muito certo. Nós, os 7 governadores que compõem o consórcio, têm conseguido construir pautas importantes e soluções para os nossos estados no dia a dia. Já que a máquina pública ela é complexa, né? Ela tem uma série de burocracias, enfim. Então isso tem nos ajudado a criar ferramentas para melhorar a gestão pública dos nossos estados. E o COSUD, nós tivemos agora o último, que foi no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, foi liderado pelo governador Eduardo Leite, essa reunião, e lá foram várias pautas que foram discutidas. Uma delas foi a questão do endividamento dos estados, né? Alguns estados têm essa necessidade de fazer essa revisão, vamos dizer assim, da sua dívida com o governo federal, e amanhã também teremos com o ministro Haddad uma reunião sobre essa questão. Não é o caso do Paraná. No caso do Paraná, hoje, nós estamos com uma boa qualidade e também fiscal, financeira do nosso estado, mas existem alguns estados que têm a necessidade de ter essa colaboração e essa nova construção da questão da dívida dos estados. Então, nós temos essa pauta do COSUD. Eu, como presidente, colaboro, né, nessa organização das agendas e das pautas, e também temos o assunto que nós vamos levar como sugestão para o presidente Pacheco do Senado e também o presidente Arthur Lira, justamente aquilo que foi discutido nessa reunião do COSUD em Porto Alegre com os nossos secretários de segurança e também com os nossos procuradores. E por que isso, Paulo? Veja, se você pegar as estatísticas de violência no Brasil, de combate à criminalidade, a grande maioria dos estados, em especial do Sul e Sudeste, tem conseguido diminuir os índices de criminalidade. Eu vou dar um exemplo do Paraná. Nós estamos com o menor índice de criminalidade da última década, né? Diminuímos o número de roubos em 56%, o número de homicídios só do ano passado, de 2022 para 2023, diminuímos em 10%. Nós temos a maior média de solução de crimes do Brasil. O Paraná chegou em 76% de solução de crime. A média no Brasil é 35%. Então, cada estado tem conseguido fazer um enfrentamento com a criminalidade e diminuir os seus índices de violência. Mas o que está acontecendo é que a lei brasileira, né, penal, ela ficou no passado, não se atualizou e muitas vezes passa para a sociedade uma impunidade, né? Você tem casos, eu vi até o secretário de Segurança de São Paulo, dias atrás, dando uma entrevista, que a polícia chegou a prender o mesmo criminoso 14 vezes e ele foi solto de novo. Então, quer dizer, isso você desmotiva, inclusive,
todo o corpo de segurança pública, sua polícia civil, polícia militar, polícia penal, polícia científica, isso fica assim sendo um trabalho de enxugar gelo. Então a ideia desses governadores do COSUD, nós, 7 governadores, é poder apresentar propostas elaboradas por esses técnicos da Secretaria de Segurança de cada estado, justamente para que o Congresso possa discutir, debater o assunto e de alguma maneira possa colaborar com leis mais duras para enfrentar, em especial, o crime organizado. A ideia é deixar os criminosos presos por mais tempo, é isso? É deixar, dependendo do crime, obviamente com crime com maior violência, né? Crime que é ligado ao crime organizado, né? A questão da liberdade provisória ser revista em alguns casos, é justamente criar dificuldade e deixar muito claro para o bandido que, olha, se você fizer bobagem, você vai pagar por muito tempo na cadeia. Né? Porque hoje tem crime que ele sabe que vai ficar 6 meses, 1 ano e ele vai estar de volta na rua. O que os estados podem fazer, o que o governo federal pode fazer nessa área da segurança? Veja, nós estados, pelo menos esse consórcio Sul e Sudeste, nós já estamos fazendo, por exemplo, em assunto estratégico, nós já estamos integrando as informações das nossas secretarias, estamos construindo um centro de inteligência quando eu falo não físico, mas um centro de inteligência entre as nossas secretarias de segurança para que a gente possa, os nossos secretários de segurança, os nossos comandantes da Polícia Militar, diretores gerais da Polícia Civil, possam ter uma integração de informação. E nós estamos fazendo muita operação compartilhada. Eu falo, por exemplo, o Estado de São Paulo com o Estado do Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, que não faz parte do nosso consórcio, mas vamos dizer assim, tem fronteira, né, com o Paraná, com São Paulo. Nós estamos fazendo constantemente operações integradas e tem dado um grande resultado. Nós temos, assim, os índices nessas operações de fronteira, trabalhando em conjunto com as forças de segurança dos estados, de forma compartilhada e colaborativa, tem dado um grande resultado. Então, nessa parte operacional, é muito importante essa integração dos estados das Secretarias de Segurança Pública. Então, a troca de informação, a união da inteligência das investigações entre os estados, isso é algo que nós já estamos fazendo, não se fazia no país. E nós estamos fazendo agora justamente nessa construção do nosso consórcio Sul e Sudeste. Além disso, aí nós vamos ter uma reunião também com o ministro Lewandowski mostrando qual é a nossa proposta de sugestões de leis, também é fazer com que o Ministério possa ajudar nessa colaboração das informações. Porque muitas vezes você tem informação que só o Tribunal de Justiça tem e não repassa para a Secretaria de Segurança, né? E também isso acaba limitando muitas vezes o trabalho de investigação. Então essa abertura de informação entre os órgãos de responsabilidade na investigação, na inteligência, ele é fundamental. E isso, obviamente, o governo federal, através do Ministério da Justiça, pode colaborar bastante. O que o governo federal pode fazer é nessa área de informações ou outras coisas podem ser feitas também? Claro que se o governo federal quiser colaborar nessa sugestão de pauta de reforço das leis, né, de criar leis mais duras contra os criminosos, isso colabora, né? Tendo esse gesto do Ministério da Justiça, sempre é muito bom. A gente vai discutir isso exatamente com o ministro Lewandowski sobre essa pauta. Os governadores vão pedir apoio em relação a essa pauta? Vamos mostrar a sugestão que nós estamos fazendo para o Congresso Nacional e automaticamente pedir o apoio do ministro, do Ministério, para que possa colaborar também, mostrando a necessidade que o país tem de regras mais duras contra a criminalidade. O Ministério, ele tem hoje o repasse que é possível ser feito também para a infraestrutura, compra de armas, compra de viaturas, equipamentos de tecnologia, né? Isso também pode ser feito, né? Acredito que alguns estados tenham conseguido até um recurso ou outro, né? Mas pode também o Ministério colaborar ainda mais com esse tipo de investimento para aqueles estados que tenham necessidade. Qual é o tamanho desse problema da segurança pública em comparação com outros problemas que existem para a população? Ele é um problema maior, menor? Qual a sua avaliação? Eu acho que, Paulo, muito vai de estado para estado, né? Você pega o estado do Paraná, falo pelo meu, né? Nós, como eu falei, nós estamos com os índices de criminalidade com os menores da última década. Se você pegar dos últimos 20 anos, possivelmente nós estamos nos menores índices dos últimos 20 anos. Mas você tem estado que tem problema maior, né? Que
não conseguiu controlar a criminalidade. Porque dizer que você vai zerar o problema da violência é muito difícil. É difícil países do mundo conseguir fazer isso. O que você tem que ter é um controle e, obviamente, a população se sentir segura. A investigação é muito importante, uma gestão penal dos presídios, ela é fundamental, é a base, inclusive, para você ter uma segurança pública boa. Né? A formação de bons policiais também, isso também colabora. Agora, nós temos um problema de fronteira gigantesco. Né? O Brasil não aprendeu ainda a proteger as suas fronteiras. Reconheço que não é fácil. Nós temos um país continental que faz divisa com diversos países, mas veja, o Brasil não produz cocaína, o Brasil não produz crack, o Brasil não produz maconha, isso tudo vem de fora. Então nós não conseguimos lidar com isso e aprender a defender as nossas fronteiras com rigor para evitar que esses entorpecentes entrem para cá e automaticamente viram um negócio e criem problema no dia a dia da população. E sobre esse aspecto da defesa das fronteiras, o que deveria ser feito? Aí governo federal, né? Até porque a Constituição coloca isso como obrigação do governo federal, né? Talvez aí uma estratégia do governo federal de usar mais as Forças Armadas para colocar de fato protegendo as nossas fronteiras, leis mais rígidas, inclusive, nesse combate à criminalidade de fronteira. Aí cabe ao governo federal fazer esse trabalho. Nós temos alguns projetos, Paulo, que tem dado muito certo. Tem um projeto no Paraná, que é o projeto em Guaíra, bem na fronteira com o Mato Grosso do Sul e o Paraguai. Ali é um projeto que a gente tem conseguido fazer com o Exército, Polícia Federal, a Polícia Militar do Estado do Paraná, a Polícia Civil, mais a Polícia Militar do Mato Grosso do Sul. Lá era um problema de criminalidade, de contrabando, tráfico de drogas, que hoje nós tivemos uma diminuição drástica, justamente pelo trabalho de colaboração entre as forças de segurança e monitoramento. Nós temos também ali na divisa com o Mato Grosso do Sul, em Querência, é uma força-tarefa Paraná, as polícias do Paraná com as polícias do Mato Grosso do Sul. Ali também nós resolvemos praticamente o problema que tinha da criminalidade. Então, quando você tem estratégia bem montada, colaboração, você consegue avançar. Então, a questão de fronteira, o governo federal deveria colocar isso como prioridade para justamente ajudar a evitar que esse volume de drogas entre no Brasil e automaticamente crie um caos em algumas regiões do país. E sobre a dívida dos estados, que é outro tema de discussão amanhã, dos governadores com o ministro Haddad, o que pode ser feito? Olha, Paulo, essa pauta é uma pauta que o Paraná, eu acabo indo mais como coordenador do COSUD, né? Nós temos uma realidade hoje diferente de uma boa parte dos estados. O Paraná hoje é o estado que tem melhor saúde fiscal e financeira do país. Quando eu assumi em 2019, o Paraná era o 8º estado em endividamento. Hoje eu sou superavitário, pagando todas as nossas dívidas, inclusive a longo prazo, se você pegar o caixa do estado. Então, daria para pagar tudo, se quiser. Hoje nós temos condição de pagar toda a dívida dos próximos 30 anos e ainda ficar superavitário. Claro, isso foi fruto de muito ajuste fiscal, né, muito enxugamento da máquina, cortando regalias, cortando mordomias e, claro, a economia do estado crescendo muito. O Banco Central soltou agora, 20 dias atrás, a atividade econômica entre os estados brasileiros. O nosso estado cresceu 7,8%, foi o estado que mais cresceu no Brasil. E o PIB nosso, que foi divulgado também agora, nós crescemos 5,8%, né? Praticamente o dobro do Brasil. Então isso tem ajudado o estado a ter um momento financeiro, fiscal muito melhor que a grande maioria dos estados brasileiros. Mas nós somos solidários, aqueles que porventura na história, ao longo de 20, 30 anos, tiveram gestões problemáticas e que chegou no momento que hoje criou um caos, né? Você pega, por exemplo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, o passado fez com que eles chegassem num momento muito difícil. Mesmo os governadores fazendo todo o ajuste fiscal, toda uma reorganização de gestão, cortando, diminuindo a máquina pública e mesmo assim a conta acaba virando uma bola de neve que não consegue se organizar. E a proposta que está sendo feita ali por esses estados que precisam fazer essa revisão do endividamento com o governo federal, ela é justa, porque o governo federal ele não tem uma função de banco, né? O governo federal, claro, ele ajuda o governo muitas vezes através do empréstimo, ele quer que esse dinheiro obviamente volte, até porque é uma obrigação do Estado cumprir com as suas obrigações de devolver aquilo que foi
captado através de empréstimos, mas o governo federal ele tem a responsabilidade, na minha visão, de colaborar com o desenvolvimento. Não há interesse do governo federal ter o Estado quebrado. Isso prejudica, inclusive, a economia do país. Então, acho que o ministro Haddad tem se demonstrado bem solidário e sensível a essa pauta. Amanhã, esses estados que têm uma dificuldade maior financeira vão apresentar uma série de soluções, né, de sugestão para o ministro Haddad. Já teve uma conversa há uns 60, 70 dias atrás, que é, na verdade, mudar a alíquota ali que é cobrada muitas vezes de juro, enfim, para achar uma maneira que diminua essa curva de crescimento do endividamento dos estados para que eles possam ter oxigênio e fazer investimento, fazer escola, fazer novas estradas ou recuperar as estradas que estão ruins, porque é isso que colabora com o dia a dia da economia, né? Qual a sua avaliação da gestão fiscal do país, do governo federal? Olha, eu tenho uma visão, né, que talvez seja até diferente do governo atual, que é de ter um controle rígido da questão fiscal, né? Eu até ouvi o ex-governador Paulo Artung, que eu acho que é um grande economista que eu respeito muito, que quem não cuida do caixa do Estado, né, não tem como cuidar do pobre. Né? Se você não tem responsabilidade fiscal, dificilmente você vai ter condição de ter dinheiro para investimento, para fazer a máquina rodar, para melhorar, né, vamos dizer assim, a infraestrutura do país. O primeiro ano do governo federal foi, na minha visão, muito ruim, porque teve um déficit de mais de 250 bilhões de reais. Esse ano nós estamos chegando aí, já pelo que foi divulgado, em torno de 90 bilhões. Quer dizer, em algum momento essa conta vai ser cobrada. Né? Isso é o feijão com arroz e dentro de casa. Se você gasta mais do que você ganha como salário, em algum momento você vai se endividar e em algum momento você vai quebrar. Então, acho que é um risco realmente o país não ter esse controle fiscal rígido para que a gente possa honrar os nossos compromissos. Qual seria a solução para isso? Cortar gastos ou aumentar impostos? É cortar gasto, né? Imposto nós já temos demais, tanto é que a reforma tributária está vindo aí para tentar simplificar, não vai nem diminuir, mas simplificar o que é esse manicômio tributário que nós temos. É cortar gastos. Eu, como exemplo, lá no Paraná, quando eu assumi o governo em 2018, eu saí de 30 secretarias, 32 para 15 secretarias. Autarquias, por exemplo, que eu tinha na agricultura, que era 4, transformei em uma. No meio ambiente foi a mesma coisa. Mas reduziu o número de funcionários? Também. Hoje o Paraná, se você pegar em termos de cargo comissionado, Paulo, possivelmente, eu não tenho esse dado todo ele claro, porque tem estados que a gente acaba não conseguindo informação. Mas per capita nós somos um dos menores, com certeza, do país. Por quê? Fruto também dessa preocupação na gestão. Mas também é a questão não só de redução de cargos, né? A redução, isso também colabora a autarquias, mas é realmente trazendo mais inovação na gestão pública, né? Trazendo tecnologia, trazendo racionalidade no dia a dia para atender o cidadão, rapidez nas decisões. Então você consegue também, de alguma maneira, fazer com que a máquina fique mais eficiente. Né? Quando eu assumi o Paraná, nós éramos vice-líder em pior agência de liberação, de abertura de empresa do país. Hoje nós somos, se eu não me engano, a segunda colocada. Em 9 horas se abre uma empresa no Paraná. Demorava 7, 8 dias para se abrir uma empresa. Nós criamos o Descomplica Rural, Descomplica Energia, tudo isso para facilitar as licenças, né, para que as pessoas possam produzir energia renovável. Para a pessoa ter um aviário no meu estado, levava 9 meses para ter uma licença. Um aviário, que é um barracão simples para ele produzir. Hoje leva quanto tempo? Hoje, em 14, 15 dias, ele tem a autodeclaração, na verdade. Ele pega lá um engenheiro ambiental, que na autodeclaração diz que ali não tem problema, não teria uma mina d'água, não tem que nem cortar uma árvore, e ele está autorizado. Então, isso cria um dinamismo na máquina, você diminui custo com tecnologia, né? Diminui a necessidade de mais funcionários, servidor público, e automaticamente você colabora. Na sua avaliação, a reforma tributária, o que falta da reforma tributária, as leis complementares vão ser aprovadas neste ano? Olha, eu tenho acompanhado aquilo que tem sido dito, né, pelo presidente da Câmara, o presidente Arthur Lira, o próprio ministro Haddad disse que vai mandar agora em abril as propostas de leis, né, da regulamentação da reforma tributária. A gente espera que sim, né? Se ficar para depois, prejudica muito? Mas quanto mais tempo a gente retardar para tomar essa decisão e deixar claro como é que vai ser
além daquilo que já foi aprovado no Congresso, é ruim para o mercado. É ruim para quem quer produzir, quem quer gerar emprego. Tem um exemplo até de uma empresa que nós já anunciamos no Paraná, que a gente estava já há bastante tempo, né, tentando atrair esse investimento, e a reforma tributária fez com que a gente parasse toda a negociação, porque eles, olha, nós não vamos anunciar nada enquanto a regra não estiver clara. Eu sou uma empresa global, eu preciso saber qual que vai ser o meu custo no país, eu preciso saber quanto que eu vou gastar nos investimentos e qual que vai ser a rentabilidade. Então, enquanto não tiver regra clara, eu não posso fazer nada. Então, quer dizer, a gente tem que agilizar o máximo possível para que fique muito claro quais serão as regras para todos os setores, indústria, comércio, serviço, agricultura, para justamente a gente não deixar dúvida e esses investimentos começarem a se consolidar no país. O crescimento econômico deve ser um pouco menor neste ano do que no ano passado, que foi de 3%. Qual a sua avaliação do desempenho da economia neste momento e nos próximos anos? Olha, é fruto justamente dessa política, na minha avaliação, de não ter esse reajuste fiscal que o mundo cobra hoje, de qualquer país que queira se desenvolver, né? O investidor ele é medroso, Paulo. Ele é muito cauteloso, cuidadoso, né? Ele tem a preocupação com o bom desempenho de um país, né? Um cara de fora, seja da Europa, dos Estados Unidos, do Canadá, da Europa, ele não conhece muito o dia a dia do país, então ele quer saber se realmente esse país tem condição de cumprir com os seus compromissos, de honrar os seus compromissos, se ele tem responsabilidade financeira e fiscal, porque é isso que faz um país também rodar. E claro, se você não tem essa responsabilidade, naturalmente a economia fica andando de lado. O Brasil está perdendo, na minha avaliação, uma grande oportunidade. Nós tínhamos que ser a opção da China para o Ocidente. A Europa não quer mais ficar fazendo negócio com a China, os Estados Unidos não quer mais fazer negócio com a China. E o Brasil tem todas as condições de ser esse grande protagonista. Eu não vou falar concorrente, mas será a opção daqueles que queiram produzir em um outro país que não o seu, mas que tem energia limpa, como o Brasil tem, que tem a segurança jurídica, que o Brasil já conseguiu consolidar aí essa questão do compromisso com contratos, que tem uma boa mão de obra. O Brasil tem uma boa mão de obra, é um povo trabalhador, que gosta de trabalhar, né, que gosta de se qualificar. Então, e nós estamos perdendo essa oportunidade. O que falta para ter isso? O poder público, em especial o poder central, que é o governo federal, deixar de forma muito clara que tem compromisso com a responsabilidade fiscal. E falta isso hoje, na sua avaliação? Veja, é o que aparenta, porque se você começa a ter um déficit muito gigante, como aconteceu já no passado, de 250 bi, esse ano está se caminhando para um mesmo processo. Você não tem nenhum gesto do governo na política econômica de corte de custos, o sinal que você está dando para o mercado é que você não está cumprindo com essa responsabilidade fiscal. Isso afasta investimentos. Claro, isso é meio que automático. Governador, em 2026 o senhor não vai poder se candidatar novamente ao governo do Estado, porque o senhor já foi reeleito. O senhor pensa em ser candidato a presidente? Ô Paulo, eu quero participar, eu acho que a minha geração tem uma obrigação. A minha geração, eu não falo agora pessoa física. A minha geração tem uma obrigação com o país, Paulo. Se você parar para analisar, nós estamos sendo governados, isso não é uma crítica, né? É um fato. Aos últimos 40 anos, nós estamos sendo governados pela década de 50 e 60. A geração da década de 50 e 60 é que está governando o Brasil há 40 anos. A minha geração tem a obrigação de, em algum momento, também se responsabilizar pelo país e colaborar com o país. Não dá para a gente jogar, não, deixa que eles resolvam, deixa que eles discutam, deixa que eles debatem. A minha geração tem a obrigação de poder se posicionar e colaborar com o país, assumindo postos chaves. É o caso meu, que eu estou com 42 anos sendo governador de um estado importante. Você pega o próprio Eduardo Leite do Rio Grande do Sul, mas você pega outros governadores, e aqui não falo na questão só de idade, né, mas de pensamento, de safra. Então você tem uma nova geração que tem a obrigação de colaborar com o país. Então, assim,
O fato não é se eu sou ou serei candidato a presidente, até porque isso não depende só de mim. Você tem uma questão partidária, você tem que ter uma construção de aliança, você tem que ter uma construção também de viabilidade eleitoral, que não é simples, o Brasil é um país muito grande. Mas o que eu posso te dizer é que eu tenho, sim, a obrigação e vou colaborar com a minha geração no sentido de a gente apresentar uma proposta de país para o Brasil se modernizar. Nós não podemos ficar discutindo o Brasil da década de 80, nós temos que olhar para o futuro. Nós temos aí um novo momento do país na área de tecnologia, nós temos que implantar robótica nas escolas, nós temos que implantar programação nas escolas, temos que implantar educação financeira nas escolas, nós temos que preparar uma nova geração que pensa diferente da geração da década de 90, da década de 80 e das outras gerações, para um país moderno, né? E o Brasil tem tudo para isso. Deveria ser obrigatório programação nas escolas, educação financeira? Na sua No avaliação? Paraná Nós somos o único estado do Brasil que tem programação para 500 mil alunos, nós estamos fazendo um berçário de mão de obra na área de tecnologia, nós temos no currículo escolar educação financeira, hoje o nosso jovem aprende associativismo, cooperativismo, empreendedorismo e oratória, aprender a falar em público e defender a sua tese, o seu projeto, para que ele vire um comerciante, vire um empresário, um administrador ou um bom vendedor. Né? Então, tudo isso nós estamos construindo dentro das escolas do Paraná. Nós assumimos, quando eu assumi o Estado, o Paraná era 7º lugar no IDEB, hoje nós somos a melhor educação do país. Se o senhor não puder, não for candidato a presidente em 2026, o senhor pensa em ser candidato a presidente em algum momento depois? Veja, eu acho que a minha função é poder colaborar com o Brasil. Se vai ser como protagonista ou sendo um coadjuvante ajudando um projeto, eu quero estar presente. Eu acho que eu não quero pecar pela minha audácia de querer colocar uma candidatura sem ela estar viabilizada. Né? Isso demora para ser construído. Claro que se eu ver que tem possibilidade, nós vamos trabalhar para isso, ser uma opção do partido. Mas eu acho que o Brasil tem hoje uma safra boa de governadores, tem que ver também como é que vai estar essa polarização entre a esquerda, a direita, entre o presidente Lula e o ex-presidente Bolsonaro, o que isso vai estar discutindo no debate, isso tem uma importância no processo eleitoral também. Isso vai diminuir ou aumentar na sua avaliação? Eu acho que isso é uma tendência do mundo, não é um problema do Brasil. Se você pegar, a Europa está assim, as democracias estão assim. Onde tem ditadura não tem isso, né? Onde tem uma cultura diferente. Mas se você pegar os Estados Unidos, está assim, então é um momento do mundo, né? Acho que em algum momento as pessoas também vai se cansar dessa polarização e vai ter que ter uma outra opção. Então acho que é o caminho. Voltando a eleições, tem uma eleição antes de presidente, que é a de prefeito e vereador neste ano. O seu partido, o PSD, vai crescer nessa eleição? Vai crescer. Hoje é o partido que mais tem prefeitos no Brasil, né? Isso fruto do bom posicionamento que o PSD tem tido ao longo do tempo, né? E vai ter mais prefeitos depois da eleição? Eu acredito que sim. Eu acredito que tem uma tendência de crescimento, porque o PSD alguns estados já está muito organizado. É o caso do Paraná, o caso de São Paulo, Minas Gerais, mas tem estados que eles passaram a se organizar nos últimos anos. Então, eu vejo que a gente vai ter um crescimento aí robusto em todo o país. No Nordeste também vamos ter um bom crescimento. Lá nós temos o governador de Sergipe, o governador Fábio Mitidieri, que está fazendo um grande trabalho lá também. Então, acho que o PSD tem se organizado bastante. Nós temos um quadro de bancada, Paulo, muito bom. Se você pegar o quadro de bancada do PSD, que hoje está em torno de 44 deputados, liderada pelo líder Brito, que é um baita cara, né, uma capacidade de articulação, de construção de pontes, né, naquele cara que usa o cargo de líder para ficar brigando e sim para construir soluções. É uma grande referência dentro do Congresso. Então acho que a gente vai ter uma grande oportunidade aí de apresentar um volume de prefeitos eleitos de cidades importantes para colaborar com o Brasil. Na última eleição, nas últimas eleições, mas na última isso ficou muito acentuado, houve uma diferença muito grande de resultado eleitoral no Sul e Sudeste e no Norte e Nordeste, principalmente no Nordeste. O senhor acha que isso vai se manter dessa maneira, esse perfil diferente do eleitorado vai continuar assim? Veja, o Brasil é muito grande, né, Paulo? E as culturas são diferentes, né? São regiões diferentes.
com colonização diferentes. Então é natural que o Brasil tenha as suas diferenças, né? Isso não quer dizer que é ruim, talvez seja até bom, né? Você ter as suas diferenças regionais. É muito difícil você dizer o que é bom para o Maranhão seja bom para Santa Catarina, para o Paraná, ou vice-versa. Então, é um país diverso, né? Faz parte do processo, faz parte do show. Eu acho que talvez isso seja o grande ativo do Brasil, de ter essa cultura tão diferenciada entre as regiões, né? Eu acho que o que a gente não pode abrir mão é da união dos brasileiros. O país precisa estar unido, independente do time que torce, independente do partido que está afiliado. O mais importante, como diz assim, o melhor do Brasil é os brasileiros. Então acho que a gente está unido, porque é um país que tem um potencial fantástico, acho que a gente tem demonstrado isso em diversos segmentos, e a ideia é que o país continue buscando essa união, né? A questão dessa divisão de classes, isso é muito ruim para o país. E nós temos que, a minha geração, eu penso, né, ter uma visão mais moderna da política, é fazer essa união entre as pessoas. Nós conseguimos fazer isso no Paraná. O Paraná é um estado que tinha um histórico de muita briga política, hoje nós temos uma maturidade, uma união entre o estado, e isso também traz aí um crescimento econômico como que está acontecendo, porque aonde tem estabilidade política, tem paz política, não quer dizer que você concorde comigo, mas tem um respeito, automaticamente há um ambiente de equilíbrio. E onde tem equilíbrio, a tendência é prosperar. Falta isso para o Brasil, na sua avaliação? Claro que falta, claro que falta. Hoje nós estamos num Fla-Flu que não é sadio para o país. Né? Interessa aos dois polos esse Fla-Flu, mas talvez não interessa à sociedade. Então a nossa obrigação é apresentar um país mais moderno. E como chegar a isso? Por propostas melhores? Propostas, a atitude do líder, né? Acho que essa é a construção. Governador, já caminhando para o final dessa entrevista, algo que não tenha sido perguntado aqui e que o senhor gostaria de comentar? Não, Paulo, agradecer ao Poder 360 pela oportunidade de falar um pouco da política nacional e também do meu estado. Feliz de poder estar aqui debatendo alguns assuntos importantes, em especial do consórcio Sul e Sudeste, o qual eu sou presidente, que tem ajudado, de alguma maneira, a sugerir propostas para o país. E feliz de estar aqui também neste momento que acabou de ser divulgado o PIB do Paraná, que foi um PIB de 5,8%, hoje sendo um dos maiores crescimentos econômicos do país. Bem acima da média nacional. Acima da média nacional. A indústria cresceu mais do que essa? A nossa indústria chegou a crescer quase 4%, 3,8%, mais do que a média nacional. Mais menos do que o total do PIB. E a nossa agroindústria é algo que vai crescendo muito, né? Porque se fala muito da agricultura, mas o Paraná hoje passou a ser um grande produtor de alimentos. Eu digo que nós nos consolidamos como supermercado do mundo, porque nós somos o maior produtor de alimentos hoje por metro quadrado do Brasil. Então, a agroindústria está crescendo muito no nosso estado, que ela vai desde a produção de frango até a produção de grandes usinas de etanol de milho, por exemplo, que está sendo construídas várias lá. Então, esse setor é um setor que faz aí a economia do Paraná e automaticamente do Brasil ser uma base importante. Perfeito. Governador Ratinho Júnior, muito obrigado por essa entrevista ao Poder 360. Obrigado, Paulo. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram este programa. Essa entrevista foi transmitida ao vivo do estúdio do Poder 360 em Brasília, em 25 de março de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os 3 poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.